Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio do Indian Global Left. Se você é novo no programa, considere se inscrever. Você também pode se tornar membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Larry Johnson. Larry é ex-analista da CIA e comentarista geopolítico. Larry, bem-vindo de volta ao Indian Global Left. Larry, welcome back to Indian Global Left. Bem, deixe-me elogiá-lo pelo seu figurino. Você está parecendo Don Johnson de Miami Vice. Obrigado. Thank you. There are lots of breaking news, assassinations. Há muitas notícias de última hora. Os assassinatos do Dr. Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, do comandante da Basij, Gholam Reza Soleimani, e agora a notícia recente do assassinato de Ismail Khatib, ministro da inteligência do Irã. Também estamos vendo ataques aos campos de gás iranianos. Mas antes de entrarmos nos detalhes, você poderia nos dar uma visão mais ampla da sua análise sobre como a guerra evoluiu nos últimos dias? How the war has progressed in the last few days. Israel and the United States made a big bet. Israel e os Estados Unidos fizeram uma grande aposta de que poderiam realizar um ataque de decapitação, que tudo o que precisavam fazer era matar alguns líderes de alto escalão e o povo iraniano se levantaria para derrubar o regime islâmico. Acontece que isso estava completamente errado. Trata-se de uma falha grosseira de inteligência por parte de Israel e dos Estados Unidos. Segundo relatos, eles sabiam e ignoraram os alertas, ou nunca consideraram o fato de que, em primeiro lugar, o Irã possui um suprimento muito maior de mísseis balísticos, cidades de mísseis subterrâneas, fábricas subterrâneas que os produzem e silos de lançamento subterrâneos que não podem ser facilmente detectados. Launch silos underground that can't be easily detected. And then on top of that, Iran, when they shut off. E além disso, quando o Irã fechou o Estreito de Hormuz para o tráfego comercial normal, eles basicamente pegaram o mundo pelo pescoço. Ao fazer isso, criaram uma grande ameaça para as economias da Índia, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Vietnã e Camboja. Não apenas nessas regiões, mas também na Europa e indiretamente nos Estados Unidos. A China, embora muitos analistas tentem dizer que isso é realmente prejudicial para ela, na minha opinião está relativamente bem protegida. Mas quem está realmente se beneficiando é a Rússia. O bloqueio do Estreito de Hormuz retirou imediatamente cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo do mercado. E então já estamos no dia 19 e em cerca de 3 horas estaremos no dia 20. Ninguém previu que isso duraria 3 semanas, em primeiro lugar. Mas não era só o petróleo, era o gás natural liquefeito que vem do Catar, responsável por cerca de 25% do suprimento global. Isso está realmente afetando os países da Ásia, especialmente do leste asiático. E então vem o terceiro ponto, eu não fazia ideia até começar a investigar isso. Mais de 35%, mais de um terço do fertilizante do mundo vem do Golfo Pérsico. Agora isso é uma bomba relógio, porque a falta de fertilizante neste momento, durante a época de plantio, significa que muitas dessas colheitas não vão crescer ou não serão devidamente nutridas. Então, quando chegar a colheita, você sabe, daqui a 3, 6 meses, haverá uma escassez de alimentos, uma escassez global de alimentos. O Ocidente não previu isso. As esperanças de uma guerra rápida com o Irã evaporaram. E esse último passo de Israel atacando os principais campos de petróleo do Irã significa que o Irã agora vai desligar ou destruir os campos de petróleo na Arábia Saudita, no Kuwait, no Bahrein, no Catar e no que quer que os Emirados Árabes Unidos tenham. Portanto, as esperanças de que essa interrupção econômica fosse de curta duração se foram. Isso vai se transformar, acredito eu, em um desastre econômico global. I wanted to ask you about your
Eu queria te perguntar sobre o uso da expressão falha de inteligência, considerando que o New York Times noticiou uma avaliação da Inteligência Nacional dos Estados Unidos que reuniu informações de 18 diferentes agências de inteligência. Essa avaliação dizia que atacar o Irã, mesmo um ataque de decapitação ao líder supremo, o ex-líder supremo agora, não resultaria, entre aspas, em mudança de regime. E ainda assim, isso aconteceu. Então, o que quero entender é, isso foi uma falha de inteligência ou aconteceu por razões ideológicas, por neoconservadores e sionistas, apesar de a inteligência indicar o contrário? Bem, é mais complicado. E vamos esclarecer algo sobre as agências de inteligência. Veja, você está apenas repetindo o que normalmente é dito na mídia, e a mídia está fundamentalmente errada. A avaliação de inteligência, que teria sido apresentada a Trump pelo Conselho Nacional de Inteligência, normalmente o NIC é composto por oficiais nacionais de inteligência. Há um oficial nacional de inteligência para a América Latina, um para a Europa, um para a África e assim por diante. Então você acaba com cerca de 6 ou 7 analistas sêniores. A maioria deles vem da Agência Central de Inteligência, embora alguns possam vir da Agência de Inteligência de Defesa ou do Departamento de Inteligência e Pesquisa. Essa avaliação, uma vez preparada, provavelmente teria sido coordenada apenas com a CIA, a Agência de Inteligência de Defesa, o Departamento de Estado, por meio do Escritório de Inteligência e Pesquisa, e a Agência de Segurança Nacional, que coleta o seguinte. Na verdade, não há muitos outros grupos que eu chamaria de coletores originais de inteligência. O FBI, por exemplo, muito do material que ele coleta é, na verdade, evidência para processos legais. Então, isso normalmente não é incluído em avaliações de inteligência. Mas ainda assim, havia as 4 principais unidades de inteligência, e elas forneceram uma avaliação dizendo que isso não resultaria em uma mudança de regime. Dito isso, não está claro até que ponto ou com que precisão elas previram os resultados do fechamento do Estreito de Hormuz e da capacidade de mísseis balísticos do Irã. Parece que eles realmente minimizaram o que o Irã é capaz de fazer. Sempre sustentei que a comunidade de inteligência não tem a menor ideia de quantos mísseis o Irã possui, porque eles ficam subterrâneos. A menos que se consiga alguém que realmente participe desse processo, alguém da produção que possa dizer quantos foram fabricados, não há como saber, já que eles também constroem os mísseis no subsolo. Então, sabe, acho que essa falha veio do cálculo de que seriam capazes de atingir o Irã e eliminar sua capacidade ofensiva. Também sei, por conversas com amigos das Forças Armadas que participaram dessa operação, que eles acreditavam que os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos impediriam qualquer ataque significativo do Irã. Isso claramente se mostrou falso. Temos ouvido falar sobre o descontentamento dentro do governo Trump em relação a esta guerra. A notícia mais recente é a renúncia de Joe Kent, chefe do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos. Qual é a sua percepção sobre a importância disso? Quantas pessoas há que não são apenas bajuladores ou puxa-sacos de Trump, mas que realmente têm coragem de se manifestar? Bem, além das qualificações de Kent em virtude de seu serviço militar anterior e de seu trabalho na CIA, ele era um operador. Ele não era um analista, mas também entendia a importância da inteligência. Na posição que ocupava, ele era a pessoa mais bem informada em todo o governo dos Estados Unidos sobre o que as informações de inteligência diziam a respeito das ameaças iranianas. Então, quando ele renunciou, afirmando de forma muito clara que não havia ameaça iminente, ele estava dizendo a verdade e expondo as mentiras. Infelizmente, Tulsi Gabbard se desonrou porque divulgou uma nota complementar basicamente tentando defender Trump,
dizendo que, em última instância, Donald Trump é quem determina se há ou não uma ameaça iminente. Não, não é assim que funciona. O presidente pode ter a própria opinião dele, mas a inteligência é o que a inteligência mostra. But the intelligence is what the intelligence is. And when you go through the intelligence and realize E quando você analisa as informações de inteligência e percebe que o Irã não representa e nunca representou uma ameaça aos Estados Unidos. Bem, o Irã nunca realizou um ataque terrorista dentro dos Estados Unidos nos últimos 47 anos. Então veja, esse é o primeiro ponto, é uma mentira. O segundo ponto, a alegação de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo. Também é uma mentira, uma falsidade completa. Portanto, a ideia de que o Irã estava se preparando para fazer algo contra os Estados Unidos, quando na verdade o Irã estava envolvido em negociações, e foram os Estados Unidos e Israel que lançaram uma guerra de agressão. E uso esse termo especificamente porque foi a principal acusação feita contra os nazistas nos julgamentos de Nuremberg. Eles lançaram uma guerra de agressão. Na minha opinião, Donald Trump fez o mesmo que Adolf Hitler. Não faço essa comparação levianamente, mas é o tipo de coisa pela qual, se Donald Trump puder algum dia ser preso e julgado por isso, ele deveria ser contra a humanidade. Against humanity. And it's not just Trump, it's the whole coterie of. E não é só o Trump, é toda a coterie de pessoas ao redor dele. Sim. Larry, eu queria pedir que você falasse um pouco sobre os pontos fortes e fracos do Irã na guerra, considerando que a grande mídia tem apresentado um quadro como se o Irã estivesse simplesmente desmoronando militarmente. Agora que isso não aconteceu politicamente, dizem que o Irã está ficando sem mísseis, como você mencionou. Mesmo, a comunidade de inteligência não tem como descobrir isso, porque a maior parte está enterrada no subsolo. Diga aos nossos espectadores, ou diga a mim, você tem alguma noção de quantos mísseis eles possuem? Temos lido esses números completamente inventados, tipo 3.000, 5.000, sem referência, nada, apenas números tirados do nada ou algo assim. Qual é a força do sistema de mísseis e drones do Irã? Missile system and the drone system. Well, the drone system number one is quite strong. Bem, o sistema de drones, em primeiro lugar, é bastante forte, e eles não vão ser derrotados nesse aspecto. No que diz respeito aos mísseis, tudo o que posso fazer é especular. Mas se eu fosse pressionado, se estivesse num cassino e me pedissem para fazer uma aposta, eu apostaria que o Irã tem um estoque de mísseis superior a 10.000. Eles estão disparando agora uma taxa de cerca de 150 por dia. Certo, então em 10 dias são 1.500. Em 30 dias, 4.500. Portanto, é possível que, ao final, se estivessem lançando todos esses mísseis balísticos nesse ritmo, pudessem tê-los esgotado, digamos, no início ou em meados de maio. Mas eles podem ter mais e, ao mesmo tempo, não estão parados. Eles têm instalações de produção subterrâneas e continuam fabricando mais. Então, é bem possível que o Irã tenha um estoque muito maior do que sabemos. A much larger stockpile than we know. What we do know is they have effectively destroyed. O que sabemos é que eles destruíram efetivamente a presença militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Tornaram a base e a instalação naval no Bahrein praticamente inoperantes. Na base aérea Príncipe Sultão, estão tendo que retirar tropas, pelo que entendo porque o sistema de defesa aérea foi esgotado. Os Estados Unidos não têm mais nenhuma defesa aérea. E isso traz outro aspecto que muitas pessoas não estão reconhecendo. Israel e os Estados Unidos têm quantidades muito limitadas de mísseis de defesa aérea. Na verdade, eu fiz os cálculos e em certas áreas do campo de batalha, os já estão esgotados. A quantidade total deles, de mísseis PAC-3 para o sistema Patriot e mísseis para o sistema THAAD, pode estar completamente esgotada em todo o território já na próxima semana. By next week, across the board. Sorry. So, Desculpe. Então veja, o Irã está acabado. Eles não têm um bom sistema de defesa aérea para interceptar mísseis Tomahawk ou Jassimi, essas bombas planadoras lançadas de fora do território iraniano.
Embora o Ocidente afirme ter suprimido o sistema de defesa aérea do Irã, ainda não vemos muitas evidências de que os US ou Israel estejam sobrevoando regularmente o território iraniano. Eles estão mantendo distância e lançando esses mísseis, como o JASSM, que tem um alcance de até 500 milhas. Like the JASSM. It has a range you can go up to 500 miles. That tells me that there is still some effect. Isso me diz que ainda existe algum sistema de defesa aérea eficaz capaz de derrubar aeronaves. Pode ser que não consiga interceptar um míssil balístico ou de cruzeiro, mas certamente pode derrubar uma aeronave. E, portanto, o Irã ainda possui amplas capacidades. Em resumo, os Estados Unidos não têm força militar suficiente para obrigar o Irã a se render no curto prazo. Acredito que o Irã conseguirá sustentar essa guerra facilmente por pelo menos 6 meses, e não creio que o Ocidente que consiga mantê-la tanto tempo devido aos custos econômicos. Donald Trump says that he wants to increase the military Donald Trump diz que quer aumentar o orçamento militar para 1,5 trilhão de dólares. Isso acontece em um momento em que a dívida e os déficits vêm crescendo em um ritmo alarmante. A economia desacelerou e os detentores de títulos estão elevando o custo de empréstimos. Portanto, além do fato de haver problemas e uma reação política contra a guerra, quero dizer, as pesquisas mostram que esta é uma das guerras mais impopulares da história dos Estados Unidos, mesmo desde o início. Estamos vendo enormes custos econômicos decorrentes dela. seeing huge economic cost to that. Yeah, no, it is the most unpopular war. Sim, não. É a guerra mais impopular. Sabe, o que o Trump, normalmente no passado, como a decisão de invadir o Iraque em 2003, foi acompanhado por uma enorme campanha de relações públicas feita por Bush e Cheney. E quando essa invasão começou, cerca de 3/4 do público americano, algo em torno de 75% dos americanos, a apoiavam. 75% of Americans supporting it. É isso aí. Vai, América. You had a similar phenomena back in the first Sabe, houve um fenômeno semelhante lá na Primeira Guerra do Golfo, em 1990, quando foram atrás de Saddam Hussein. Trump nem sequer, ele não fez esforço algum para construir apoio. Então, logo de cara, ele começa com apenas cerca de 25 a 28% dos americanos apoiando o ataque ao Irã. Agora ele está tentando desesperadamente conquistar apoio, e acho que isso vai fracassar. Outro erro foi que ele nem sequer consultou os aliados, os europeus. Esta é a ameaça. É isso que vamos fazer. Sabe, eu estava no Departamento de Estado, na área de contra-terrorismo, em 1990, quando Saddam invadiu o Kuwait. Agora, o fato é que os Estados Unidos basicamente deram a Saddam o que ele acreditava ser permissão para fazer isso, o que é uma questão completamente diferente. Antes de lançarmos a guerra, meu escritório esteve envolvido, meu chefe imediato também, em viagens ao exterior para informar países-chave em todo o Oriente Médio, Jordânia, Egito e também países europeus, Itália, Turquia, apresentando-lhes as informações de inteligência que tínhamos sobre o envolvimento do Iraque e o terrorismo, etc. Trump nem sequer fez isso desta vez. Agora ele está completamente perdido. Por um lado, ele diz: vencemos, derrotamos o Irã. O Irã está completamente derrotado. Estamos dizimados. Ei, Europa, me ajude. Preciso da sua ajuda para abrir o Estreito de Hormuz. Então, afinal, qual é? Se você teve uma vitória esmagadora, não precisa da ajuda dos europeus. Se não teve uma vitória esmagadora e precisa da ajuda deles, isso mostra que o que você achou que conseguiria realizar, não conseguiu. E os europeus responderam: de jeito nenhum, não vamos fazer isso. Então Trump ficou encurralado. Trump's caught. Yeah, I wonder how you're reading the Europeans. Fico me perguntando como você está interpretando a resposta dos europeus a isso. Quero dizer, parece bastante confusa e um tanto improvisada, se quiser. Um dia eles culpam o Irã por iniciar essa guerra. Já haviam acionado o mecanismo de retorno automático há alguns meses, restabelecendo sanções como se as sanções dos Estados Unidos não fossem suficientes. Depois voltaram a culpar o Irã novamente. Muitos deles chegaram que enviam tropas para as bases Akrotiri e Dekelia, no Chipre.
Akrotiri and Dhekelia base in Cyprus, but now they are also saying, Chancellor Mars is saying that Mas agora eles também estão dizendo, o chanceler Mars está dizendo, que não participariam dessa guerra. A Austrália está dizendo que não vai enviar tropas para abrir Chipre ou o Estreito de Hormuz. O secretário-geral Mark Rutte diz que eles estão fazendo o suficiente coletivamente para manter o Estreito de Hormuz aberto. O que estamos vendo é que o Irã, na prática, tem poder de veto sobre quem passa pelo Estreito de Hormuz, e cada vez mais países estão negociando diretamente com o Irã, em vez de agir de forma coletiva. Fico me perguntando, qual é a sua percepção sobre a resposta europeia, além da confusão? the European response, apart from confusion? Yeah, well, the confusion. Bem, confusão é uma descrição gentil do que eles estão passando. Agora estão cortados do fornecimento essencial de petróleo e gás natural. Tudo o que comprarem daqui para frente virá dos Estados Unidos a um preço exorbitante, o que vai inflamar ainda mais as economias europeias já enfraquecidas. A Alemanha, em particular, é a que mais provavelmente vai implodir primeiro. E tudo isso era desnecessário. Consigo imaginar a Europa chegando a um ponto de desespero em que vai procurar o Irã e dizer: ei, vamos fazer um acordo. Se eu fosse os generais iranianos agora, eu trabalharia com os outros. Nós também vamos fechar o Mar Vermelho. Sabe, o Estreito de Mandab al-Bab fica na extremidade sul do Mar Vermelho. Se ele for fechado, não haverá mais trânsito pelo Canal de Suez, nem saída de petróleo do Golfo Pérsico. A exigência seria: vamos interromper o comércio global normal até que o resto do mundo se levante e se una a nós para dizer aos Estados Unidos que parem de atacar o Irã. Dizer aos Estados Unidos e a Israel para pararem. Acho que o Irã tem, sim, direito a isso. O resto do mundo não pode mais facilitar o assassinato de cidadãos iranianos. Isso precisa ser interrompido. Então, é aí que acredito que o Irã tem a carta na manga. Não há uma forma sem custo para os Estados Unidos tentarem reabrir o Estreito de Hormuz. Se tentarem, não estou dizendo que seja militarmente impossível, mas será incrivelmente caro, tanto em termos de perda de vidas, quanto do enorme gasto necessário para reunir esses recursos. E isso ignora o fato de que há uma possibilidade real de Rússia e China se envolverem para fornecer apoio adicional ao Irã. Portanto, isso ainda tem grande potencial para se expandir em uma guerra global. Vamos querer prestar muita atenção ao que está acontecendo em Taiwan na próxima semana, porque Taiwan tem, acho, cerca de 6 dias restantes de gás natural liquefeito antes que ele se esgote. E o que vai fazer então? Isso vai afetar muita produção que atualmente ocorre em Taiwan e tornará Taiwan tão economicamente vulnerável que a China poderá simplesmente intervir e dizer: ei, vamos te oferecer um acordo, vamos te ajudar a voltar a funcionar, mas você vai reconhecer que sempre fez parte de nós e acabou essa história de separação. Isso muito bem pode acontecer. Isso também pode ser uma oportunidade para comprar mais gás e petróleo russos, especialmente para Taiwan, mas principalmente para os europeus. Eles não teriam nenhum acordo com os russos. Quero dizer, os americanos explodiram o Nord Stream, obviamente, e as elites europeias não querem conversar com os russos. The European elites would not talk to the Russians. Bem, a Rússia deixou claro que não vai mais fazer negócios com a Europa. A Europa acabou, lavou as mãos. A Rússia está se afastando. Eles têm muita demanda. A China quer o máximo que puder obter da Rússia agora, com petróleo e gás natural. A Índia também está extremamente vulnerável. Quero dizer, o primeiro-ministro Modi é um idiota. Ele foi a Israel e fez o equivalente a atos públicos de natureza sexual com Bibi Netanyahu. Foi desprezível. E depois prometeu algum tipo de aliança de segurança com Israel. A única conclusão a que posso chegar é que há um volume significativo de dinheiro judeu na Índia indo para os bolsos de Modi e levando-o a fazer esse tipo de declaração. Porque ele estupidamente fez isso 2 dias antes de a guerra começar. Acho que ele
Ele não fazia ideia de que a guerra iria começar. 2 days before the war started. I think he had no idea the war was going to start. And then once it started and Iran shut down the Strait of Hormuz. E então, quando tudo começou e o Irã fechou o Estreito de Hormuz, caramba, a Índia ficou tipo, meu Deus, espera aí um segundo. Isso é 80% do nosso petróleo, certo? Então eles foram até a Rússia. E novamente, antes disso, eles meio que tinham desprezado a Rússia. Sabe? Disseram, ok, sim, vamos comprar o seu petróleo, ele está sob sanções, mas você tem que nos dar um desconto de $5 sobre o preço de $59 por barril. Aí a Rússia disse, tudo bem. E assim a Índia estava se aproveitando da Rússia nesse sentido. E não só isso, a Índia estava basicamente atacando o BRICS. Agora, quando o peso do embargo chegou e as implicações do fechamento do Estreito de Hormuz se fizeram sentir, a Índia mudou de ideia. Eles voltaram à Rússia. Ei, amigo, vamos nos acertar. E os russos agiram com muita calma. Ah, sim, claro, meu amigo. Sim, absolutamente. Temos todo o petróleo de que você precisa. Sure, my friend. Yes, absolutely. We got all the oil you need. The only difference is before you were paying. A única diferença é que antes você pagava $55 por barril. Agora vai pagar o preço cheio, sem descontos. A Índia está encurralada. O que ela vai fazer? Dizer não. Ela não tem outra fonte. Pelo que ouvi, embora não tenha visto nenhuma confirmação, eu esperava totalmente que o Irã pudesse ter punido a Índia e dito, pois é, vocês não vão mais receber petróleo do Golfo Pérsico. Mas parece que o Irã fez exatamente o oposto. Eles tomaram o caminho mais diplomático e disseram, bem, sim, como um membro dos BRICS, é claro que garantiremos que seu petróleo possa sair do Golfo Pérsico. Se isso for verdade, acho que isso realmente fortaleceu a posição e o status do Irã dentro dos BRICS. Daqui para frente, o I em BRICS pode ser o Irã, não a Índia. A Índia realmente se prejudicou nisso, com a China, com a Rússia, com o Irã, e não sei se Modi conseguirá se recuperar. With Iran, and I don't know if Modi can recover. A política externa iraniana tem sido particularmente impressionante e baseada em princípios. Quero dizer, não se trata apenas da Índia. Mesmo com os Estados Árabes do Golfo, eles têm tentado agir de forma muito responsável. Até mesmo nos ataques a bases não americanas, os hotéis e tudo mais, eles ao menos apresentaram uma justificativa, dizendo que eram militares dos Estados Unidos que haviam se refugiado nesses prédios e que por isso precisavam atacar, em vez de simplesmente atingir alvos aleatórios. Quero dizer, houve um ponto que foi claramente mal interpretado e citado fora de contexto do presidente Zelensky sobre pedir desculpas por ter causado problemas aos vizinhos porque não queriam ser responsabilizados. Claro, foi mal interpretado e tirado de contexto. Mas o ponto principal é que o Irã tem sido extremamente responsável. E não é surpreendente que o Irã pareça estar fazendo um acordo com a Índia, apesar de Modi ter bajulado Netanyahu justamente na véspera da guerra. Voltando ao seu ponto sobre se ele sabia ou não, ou ele é extremamente ignorante, porque a maioria das pessoas sabia que a guerra iria acontecer, e todas aquelas negociações em Viena estavam marcadas, enquanto as conversas em Genebra eram apenas uma fachada para preparar a guerra. Ou ele fez isso de propósito, porque é limitado pelo lobby israelense. E o mesmo vale para o Iris Dena, que afundou no Oceano Índico. Então, ou os americanos não avisaram Modi, o que novamente é um constrangimento do ponto de vista dele, dado que a Índia decidiu fazer parte daquele quad imperialista, ou a marinha indiana é simplesmente incapaz de patrulhar suas próprias águas. De qualquer forma, é muito embaraçoso para Modi. Bem, deixe-me inverter a situação e fazer uma pergunta. Como você explica o comportamento de Modi em relação a Israel? Do ponto de vista indiano, o que estava motivando isso? What was driving that? Sim, eu diria que a principal questão é a islamofobia. Quero dizer, a grande ascensão de Modi se concentrou em mobilizar a população hindu, entre aspas, porque, como você sabe, o hinduísmo é dividido em várias castas. Então, uni-los para o voto, não por outros motivos, é algo parecido com a supremacia branca. É preciso criar o outro para unir o restante. Assim, o muçulmano tem sido o outro,
para que diferentes castas hindus pudessem ser mobilizadas. E a grande teoria é que Israel está cercado por milhões de muçulmanos, e a Índia está na mesma situação. Externamente, essa é a teoria supremacista hindu. Quero dizer, nacionalmente, os hindus são maioria, mas internacionalmente são minoria, assim como os israelenses. Internationally, they are minority, just as Israeli. So this is the sort of Hindu supremacist plank. Então esse é o tipo de plataforma supremacista hindu. A visita dele a Israel é basicamente uma forma de agradar o público interno. Na verdade, algumas pesquisas, não muito precisas porque o tamanho da amostra não é apenas pequeno, mas também tendencioso em favor da extrema-direita hindu. Mas o que elas mostram é que cerca de 28% da população apoia Israel em um conflito entre Israel e Irã, enquanto cerca de 22% apoia o Irã. Portanto, mesmo em uma amostra enviesada a favor de Israel, por mais próxima do governo, Israel é tão desequilibrada assim. The division is not that one-sided. Mas se você considerar a oposição, que é enorme na Índia, porque novamente temos um sistema de maioria simples, isso significa que se você obtiver 31% dos votos, você efetivamente forma o governo, o que também significa que a oposição representa cerca de 70%. O apoio ao Irã é enorme. Então esse é o lado político da questão. Só para acrescentar minha opinião, acho que também há razões de segurança e militares. A Índia tem o problema da Caxemira. A Índia tem ocupado partes da Caxemira, e isso não é popular entre a população local. A abordagem recente do governo de extrema-direita parece ter sido inspirada no modelo israelense na Cisjordânia ocupada, onde todo terrorismo, qualquer tipo de movimento de libertação nacional, qualquer discurso sobre liberdade, basicamente precisa ser apresentado como terrorismo. E assim o modelo, seja ele eficaz ou não, é aquele emprestado de Israel. Porque os ideólogos diriam, veja, Israel resolveu o problema de Gaza, Israel resolveu o problema da Cisjordânia ocupada. E, portanto, esse é o modelo que devemos seguir. Quero dizer, é claro, isso é completamente falso, completamente ineficaz e completamente injusto. Mas esse é o modelo que eles têm. Então esses são os dois pilares, eu acho, por trás do motivo de Modi agir assim. Não vejo outra razão para ele fazer isso com base em fatores materiais. Quero dizer, temos muito mais trabalhadores atuando nos países do Golfo, importamos muito petróleo da região árabe e sua proximidade com Israel não é bem vista por sua população doméstica. Israel doesn't go well within his domestic population. Bem, sabe, essa é outra questão sobre o número de indianos que trabalham nos países do Golfo, especialmente nos Emirados Árabes Unidos. Eles mantêm esses trabalhadores estrangeiros em condições de escravidão virtual. Quero dizer, seus passaportes são confiscados. Eles vivem em condições miseráveis. Não há outra forma de descrever isso. Trabalham longas horas por pouco dinheiro. E sabe, é uma forma moderna de escravidão que continua sendo permitida. Acho que uma quantia suficiente de dinheiro é repatriada para a Índia, de modo que, do ponto de vista do governo indiano, não há nenhum desejo real de interferir ou tentar proteger os direitos de seus cidadãos. Quer dizer, realmente é. Só para acrescentar, acho que isso é um pouco mais complicado, considerando que as condições da classe trabalhadora na Índia já são muito ruins. Eu diria, e eu já estive no Golfo, já visitei bastante os Emirados, que não acho justo dizer que as condições de trabalho nos Emirados Árabes Unidos e em outros países do Golfo são piores do que na Índia. Quer dizer, pode-se discutir sobre direitos políticos, direitos de cidadania. Lá você não pode votar, e sim o seu visto está vinculado ao seu local de trabalho e assim por diante. Mesmo por infrações menores você pode ser repatriado. Enfim, sim, nas questões políticas é algo debatível, dá para fazer esse argumento. Mas no aspecto econômico, acho que há um grande desejo entre a classe trabalhadora mais pobre da Índia de emigrar para os países do Golfo. Porque se você consegue fazer isso, ganha 10 vezes mais dinheiro
e pode enviar a grande parte para casa, o que é um grande impulso para sua família. E quero dizer, na prática, você sobe na escala social por meio do dinheiro vindo das remessas. E claro, estados como Kerala e outros, são de lá que vêm essas pessoas instruídas. Os supereducados vão para o Ocidente, mas entre a classe trabalhadora, eles enviam muito dinheiro de volta. E isso é útil para o governo porque ele o tributa. Agora, outro elemento que entra em jogo aqui é novamente uma diferença religiosa. Os xiitas têm uma abordagem completamente diferente para lidar com as pessoas do que os sunitas. Vale observar que, apesar da alegação de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo no mundo, quando se analisa a lista dos grupos mais ativos, aqueles envolvidos em matar civis por motivos políticos para alcançar um resultado político, esses grupos são como o ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram, todos eles sunitas. Agora veja, recebi alguns e-mails de muçulmanos sunitas reclamando: você está nos destacando. Mas pessoal, os fatos são os fatos. E a verdade é que o Irã tem estado envolvido em muito pouco terrorismo, apesar das alegações ocidentais em contrário. Despite Western claims to the contrary. But it gets back to this. Mas voltando a isso, normalmente não se vê muçulmanos xiitas realizando atentados suicidas. E vimos recentemente, na semana passada, o ataque à usina de dessalinização no Irã. Até esse ponto, o Irã vinha dizendo: olha, se atacarem um tipo de instalação nossa, vamos retaliar atingindo o mesmo tipo. Neste caso, porém, o Irã não retaliou contra as usinas de dessalinização no Golfo. Em parte porque sabe que, se o fizesse, colocaria potencialmente em risco a vida de milhões de pessoas, já que de 80% a 90% do abastecimento de água deles vem do Golfo Pérsico, por meio dessas usinas de dessalinização. No Irã, a dessalinização representa apenas cerca de 8%. The desalinization in Iran constitutes about 8%. But it goes back to Mas isso remonta ao fundador do xiismo, o Imam Hussein, e ao fato de que, em sua batalha final, quando foi martirizado, suas forças, cerca de 70 homens, foram privadas de água por 3 dias. Eles enfrentavam um exército de 3.000 e perderam. Nesse sentido, os xiitas modernos não vão privar ou fazer aos sunitas o que os sunitas fizeram a eles. Há uma certa honra nisso. Da mesma forma, quando comecei a investigar o assunto, e isso aconteceu muito antes de você nascer, voltamos ao início da guerra Irã-Iraque, em setembro de 1980. Em 1982, os Estados Unidos estavam fornecendo ao Iraque precursores para armas químicas. Então, em agosto de 1983, o Iraque usou armas químicas contra o Irã e continuou a fazê-lo pelos 6 anos seguintes, até agosto de 1988. Durante esse período, houve pelo menos 20 ataques com armas químicas. During that time, at least 20 chemical weapons attacks. During that entire time, Iran never. Durante todo esse tempo, o Irã nunca disse: certo, vamos responder na mesma moeda. Vocês nos atacaram com armas químicas. Nós vamos atacar vocês com armas químicas. O Irã não fez isso. Eles nunca usaram armas químicas. O que estou destacando aqui é que, mesmo em condições extremas, os xiitas iranianos demonstraram um compromisso de princípio com sua crença religiosa. Quero dizer, seria fácil dizer: ei, estamos sendo atacados aqui, isso é injusto, portanto vamos revidar. Não, eles se recusaram a fazer isso, e é por isso que também se recusaram a construir uma arma nuclear. Então, os xiitas, do ponto de vista moral, demonstraram um tipo de superioridade moral em relação ao Ocidente e a Israel, algo em que esses países realmente se desonraram com seus ataques ao Irã. They've just disgraced themselves in their attacks on Iran. Isso é extremamente importante, considerando que a grande mídia, o New York Times, o Washington Post e outros, apagou completamente esse fato. Se você observar a cobertura recente da imprensa, Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda desapareceram, sumiram das reportagens. Quero dizer, essa história se foi, apagada, reescrita. Agora há um chamado governo de partido reformista na Síria, e tudo de que ele fala é sobre Al-Nusra.
É isso que você chama de reformistas? Esse é o novo eufemismo? Pois é isso que estão fazendo. Então, toda aquela história da Al-Nusra, da Al-Qaeda e do ISIS, eles simplesmente... E você saberia disso melhor, já que esse é o seu campo de pesquisa em terrorismo e contra-terrorismo e como essas narrativas evoluem. Mas acho impressionante que tudo isso simplesmente tenha desaparecido. E agora, o que tomou o lugar disso é o Hezbollah, os Houthis e o Hamas. E essas conversas vagas sobre a resistência no Iraque. Quero dizer, eles, é claro, não usam a palavra resistência, mas falam sobre os explosivos improvisados durante a ocupação. O que estou tentando dizer é que eles não falam sobre a história do Hezbollah, como ele nasceu como um movimento de resistência durante a invasão, de 1982 até os anos 2000. E podemos percorrer a história do Iraque, sua ocupação e a resistência, que nasceu do próprio Iraque, aliás, não do Irã. Quero dizer, é vergonhoso dizer que Muqtada al-Sadr, os sadristas e todos aqueles que resistiram à ocupação americana no Iraque eram apenas procuradores, assim como é um absurdo dizer que o Ansar Allah, no Iêmen, é um procurador do Irã. É de deixar qualquer um perplexo. Sim, é isso mesmo. Especialmente quando você analisa os chamados atos terroristas do Hezbollah, aquele em que eles são responsabilizados pelo ataque ao quartel dos fuzileiros navais em outubro de 83, que matou 241 fuzileiros. Alastair Crooke, que é um verdadeiro especialista nessa área, diz que não, que aquilo foi o Amal, não o Hezbollah. E o Amal era um grupo de xiitas libaneses, mas eles foram organizados em 1972. Então, eles existiam 7 anos antes da ascensão, da criação da República Islâmica do Irã. Portanto, não é exatamente como se o Irã os tivesse criado como um grupo de procuração, de forma alguma. Também vale destacar que muitos dos chamados ataques terroristas atribuídos ao Hezbollah foram ataques contra alvos militares ou prédios do governo. Eles não estavam atacando restaurantes ou aviões comerciais. Parte disso pode ter acontecido nos primeiros anos, mas do fim dos anos 1990 em diante, nos últimos 26 anos, eles têm se concentrado principalmente em atacar alvos militares israelenses em particular. Acho que podemos ter uma última pergunta. Eu queria saber sua resposta a algo que discuti com o Coronel Wilkerson. Ele tem argumentado que não é inimaginável que isso possa levar ao uso de armas nucleares. O argumento dele, para nossos espectadores, você deve conhecê-lo, é basicamente que os Estados Unidos não conseguiriam sustentar essa guerra por muito tempo, por razões políticas, econômicas e militares. E Israel, ao perceber isso e ver que não pode fazer nada sem os Estados Unidos, poderia recorrer ao uso de armas nucleares. Então eu queria saber sua opinião sobre o quão perto estamos de um segundo uso de armas nucleares. Bem, não posso descartar essa possibilidade. O problema é o seguinte: grande parte da percepção mundial sobre o uso de armas nucleares se baseia em uma mentira. E a mentira é que foi porque os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, que isso foi o que forçou os japoneses a se render. Escrevi um artigo há alguns dias revisitando a campanha de bombardeios, e esse artigo faz duas coisas. A campanha de bombardeios de Tóquio e de outras cidades. Sim, do Japão. Do Japão. Porque isso destrói o mito de que se você bombardear as pessoas o suficiente, elas vão se render. O bombardeio do Japão, a matança de civis, começou com grande intensidade em março de 1945. Começou com o bombardeio incendiário de Tóquio, que matou mais de 100 mil civis, e continuou com grande intensidade durante março, abril, maio, junho e julho. Então, em 6 de agosto, veio o bombardeio de Hiroshima,
e em 9 de agosto, o bombardeio de Nagasaki. Portanto, durante esse período de 1º de março até 9 de agosto, os Estados Unidos mataram quase 1 milhão de civis japoneses por meio de bombardeios. E lembre-se, a população do Japão no início de 45 era de cerca de 72 milhões. Então nós matamos cerca de, digamos, aproximadamente 1% da população. E a mitologia ensinada no Ocidente é: foi por isso que os japoneses se renderam. Mas, na verdade, documentos e registros do debate dentro do comando militar japonês mostram que não. Eles estavam dispostos a continuar lutando até que o Exército Vermelho Soviético avançasse para o leste, em cumprimento à promessa que Joseph Stalin havia feito a Franklin Delano Roosevelt em Yalta. Quando os soviéticos entraram na guerra, os japoneses vinham calculando: talvez possamos negociar com os russos, eles nos farão uma proposta e poderemos colocá-los contra os americanos. Mas não, os soviéticos cumpriram sua promessa. E dá para argumentar que o motivo pelo qual Truman usou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki foi mais para enviar uma mensagem aos soviéticos. Basicamente: ei, olha o que nós temos e vocês não têm. Mas durante todo aquele período, quando ele matou cerca de 720 mil pessoas por meio de bombardeios, isso não fez o governo do Japão desmoronar. Atualmente, os Estados Unidos provavelmente mataram menos de 5 mil pessoas no Irã. Então, graças a Deus, não estamos falando dos mesmos números que vimos no Japão. Mas o Irã é um país muito maior, com cerca de 91 milhões de habitantes. Então esse mito, essa crença equivocada de que você pode lançar uma arma nuclear e isso vai mudar o jogo, sim, vai matar muita gente. Sim, isso vai causar muitos danos, mas o Irã é um país grande. Tem cerca de 4 vezes o tamanho do que era o Japão. Em contraste, Israel é muito menor. Bastaria atingir 2 cidades para eliminar cerca de 55% da população. Acredito que com a morte do Ayatollah Ali Khamenei, seu filho, Mojtaba Khamenei, possa estar em posição de reverter a fátua emitida por seu pai. Não sei. A solução ideal em termos de teoria dos jogos, com a qual tenho certeza de que você está familiarizado, o melhor resultado agora para o Irã seria produzir pelo menos 2 armas nucleares e mostrar que as possui. Porque isso forçaria Israel a dizer: certo, não temos mais a vantagem de custo. The cost to us, Israel, if they can launch a nuke, they can take out Tehran. Se eles podem lançar uma bomba nuclear, podem destruir Teherã. Isso significa 12 milhões de pessoas. Ainda restariam mais de 79 milhões. Já se o Irã fizer o mesmo com Israel e destruir Tel Aviv e Haifa, você perde 55% da população e 2 cidades industriais fundamentais em Israel. Nesse ponto, Israel teria que pedir a paz. Espero que não chegue a isso, mas não se pode descartar essa possibilidade, porque as pessoas que tomam essas decisões não são seres humanos racionais e sensatos. Grande parte do que estão fazendo é movida pela emoção do lado ocidental. Eu diria que os iranianos estão agindo de forma muito mais ponderada, inteligente e racional. Vamos encerrar por aqui, Larry. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. É bom ter uma conversa depois de um tempo. Certo. Bem, desejo o melhor para você e sua família. Sei que eles estão lidando com alguns problemas de saúde, então meus pensamentos estão com eles. Destiny. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.